Muitos homens acreditam que a diminuição da libido, da força e da virilidade é um destino inevitável depois dos 50, que é apenas o preço que se paga pelo tempo. É aqui que entra o óleo de rícino, não como uma mágica instantânea, mas como um aliado natural, antigo e comprovado. Ele trabalha nos pontos certos do corpo, nos canais que conectam circulação, energia e estímulos hormonais, ajudando a restaurar aquilo que o tempo ou o cotidiano fez diminuir. A história mostra seu uso, a prática moderna comprova sua eficácia e você pode começar a perceber seus efeitos ao integrar essa simples rotina ao seu dia a dia. Meu nome é Doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Hoje vamos explorar não apenas o óleo de rícino, mas também como pequenos ajustes na sua vida podem trazer de volta força, vitalidade e prazer. Vamos falar sobre hábitos que bloqueiam sua potência, sobre a relação entre estresse e desempenho, sobre corpo, mente e emoção trabalhando juntos. Mas, acima de tudo, vamos olhar para você com clareza e compaixão. Porque entender o que está acontecendo com seu corpo não é apenas ciência. É um caminho para recuperar confiança, intimidade e alegria silenciosa de se sentir inteiro de novo. Você está prestes a descobrir que o declínio sexual não é inevitável, que há caminhos concretos, naturais, que respeitam sua idade e seu ritmo. Que pequenas escolhas podem transformar a maneira como você sente, deseja e se conecta. E que mesmo depois dos 50, é possível se sentir vivo, potente, confiante e desejado. Respire fundo. Permita-se ouvir essas palavras com atenção. Este é o primeiro passo para reconhecer que você ainda pode recuperar o que sente que perdeu. Existe um silêncio que consome muitos homens. Um silêncio que não se escuta com os ouvidos, mas que se sente no corpo, na energia que não responde, na virilidade que parece fugir. Muitos acreditam que a queda de libido é apenas normal da idade, uma consequência inevitável de cada ano que passa. Mas na realidade, o corpo envia sinais sutis, quase imperceptíveis, de que algo interno está bloqueando a testosterona, a força que impulsiona desejo e energia. A vergonha silenciosa é um dos maiores ladrões dessa potência. Um sentimento que se instala sem alarde, criando tensão no corpo, aumentando o cortisol, inflamando os nervos e silenciosamente diminuindo a vitalidade. Não é fraqueza admitir que existe esse bloqueio. É apenas reconhecer que o corpo está pedindo atenção. Cada homem que ignora esses sinais é como um motor que continua a funcionar sem óleo. A força ainda existe, mas o desempenho cai e o desgaste se acelera. Existem hábitos diários que ninguém te alerta e que parecem inofensivos, mas que sabotam a virilidade. Passar longas horas sentado, negligenciar o sono profundo, expor-se a toxinas ambientais ou manter rotinas de relaxamento que não respeitam o corpo. Todos esses gestos minam energia e testosterona. A compreensão desses detalhes, a consciência sobre o que parece trivial, é o primeiro passo para recuperar controle silencioso sobre a própria potência. Quando você percebe esses padrões, sente uma mistura de alívio e inquietação. Alívio por finalmente entender que não é culpa da idade. Inquietação porque agora surge a responsabilidade de atenção consciente. Mas essa inquietação não é negativa. Ela é o sinal de que o corpo está pronto para responder, de que há espaço para restaurar vitalidade e desejo. Cada gesto que passa despercebido, cada escolha inconsciente, carrega um peso silencioso sobre energia e testosterona. Mas o simples ato de reconhecer esses bloqueios, de trazer consciência para hábitos cotidianos, começa a libertar o corpo de restrições que ninguém comentou, nunca explicou e que foram internalizadas ao longo de anos. É nesse ponto que surge a possibilidade de transformação, não de forma rápida, mas de forma profunda e respeitosa, conectando mente, corpo e emoção. O corpo masculino é resiliente, mesmo depois dos 50. Ele responde quando se reconhece os sinais silenciosos, quando se respeita os limites e se ajusta ao cotidiano. Cada pequena atenção, cada gesto consciente começa a dissolver bloqueios e a testosterona silenciosamente encontra espaço para fluir novamente, restaurando potência, desejo e energia. O corpo guarda segredos que raramente percebemos. Ele responde a estímulos sutis, a toques delicados, a pequenos gestos que ativam caminhos de circulação, energia e vitalidade. O óleo de rícino é uma ponte silenciosa entre o cuidado que damos ao corpo e a resposta que ele devolve em potência e desejo. Antigo, natural, com uso registrado ao longo da história, ele atua de maneira quase poética, percorrendo camadas de tecido, estimulando circulação,
reduzindo inflamação e criando um ambiente interno que favorece a atividade hormonal. Ao aplicar o óleo em pontos estratégicos, algo acontece além do físico. Há um despertar sensorial que conecta mente e corpo. O toque, a atenção à própria musculatura, a sensibilidade da pele, transforma o ato em um diálogo íntimo com seu corpo. Não é apenas uma substância sobre a pele, é a atenção que desperta energia adormecida. É a consciência do que você sente e do que seu corpo ainda pode oferecer. Comparado a métodos médicos convencionais, o óleo de rícino oferece uma segurança natural. Ele não provoca efeitos imediatos adversos, não exige medicação intensa, mas responde à paciência e à constância. A prática regular cria uma sincronia silenciosa. Os pontos vitais recebem estímulos, a circulação se intensifica, a resposta hormonal é suavemente incentivada e a potência encontra espaço para renascer. O impacto vai além do físico. Há um efeito psicológico profundo. Ao cuidar de si mesmo dessa maneira, o homem reencontra a confiança silenciosa. A mente percebe que existe ação possível, que o corpo não está simplesmente falhando. Cada aplicação do óleo torna-se um ritual de reconexão, um gesto que lembra que a potência, a vitalidade e o desejo ainda residem dentro de você, esperando atenção, esperando presença. Quando o corpo sente esse toque, a mente acompanha. A consciência corporal aumenta, a ansiedade de desempenho diminui e surge uma sensação de controle sobre a própria masculinidade que há muito parecia perdida. É um movimento delicado, silencioso, mas poderoso, que começa a desfazer bloqueios antigos, criando espaço para que testosterona e energia fluam de forma mais plena. O óleo de rícino, nesse sentido, não é apenas uma substância. É um convite à atenção, à presença e à reconexão. Ele mostra que o corpo, mesmo depois dos 50, ainda pode responder, reagir e se renovar. Cada aplicação se torna um gesto de cuidado profundo, um diálogo entre homem e corpo, entre desejo e consciência, entre potencial adormecido e força que se reconstrói. O óleo de rícino é muito mais do que um simples óleo natural. Ele contém ácido ricinoleico, uma substância que possui propriedades anti-inflamatórias, melhora a circulação e atua na regeneração celular. Quando aplicado de forma estratégica, ele se conecta com pontos específicos do corpo que influenciam diretamente a energia hormonal, a circulação sanguínea e a resposta sexual masculina. É como acender pequenas chamas internas que, juntas, reativam a potência sexual. Existem pontos-chave onde o óleo age de forma mais eficaz. A região lombar, próxima à base da coluna, está conectada à circulação da pelve e à ativação hormonal. Aplicar o óleo com movimentos circulares suaves nesse ponto ajuda a relaxar músculos tensos, melhorar fluxo sanguíneo e reduzir inflamação silenciosa que pode interferir na virilidade. Outro ponto importante é a região abdominal, logo abaixo do umbigo, onde estão os plexos nervosos que regulam hormônios sexuais. Uma massagem delicada com o óleo nesse local pode ativar sinais que incentivam a produção de testosterona e aumentam a energia sexual. Além desses, a planta dos pés também merece atenção. A reflexologia mostra que determinadas áreas nos pés correspondem a órgãos vitais, incluindo os órgãos sexuais. Uma aplicação suave do óleo de rícino nos pés, combinada com leve pressão, pode estimular a circulação e criar um efeito relaxante e energizante que percorre todo o corpo, atingindo a virilidade de forma indireta, mas poderosa. O óleo funciona de maneira integrada. Ele aquece a pele, penetra nos tecidos e cria uma resposta inflamatória controlada, que, paradoxalmente, estimula regeneração e circulação. Ele ajuda a desbloquear pontos de energia que estavam represados, facilitando que o corpo responda melhor aos sinais hormonais naturais. Ao massagear esses pontos, você não apenas melhora a circulação física, mas também envia sinais ao sistema nervoso, reforçando a conexão entre mente e corpo, reduzindo tensão, ansiedade silenciosa e aumentando presença sensorial. O efeito do óleo é potencializado pela consistência. Aplicações regulares tornam o corpo mais receptivo, fortalecem a percepção dos pontos de energia e ajudam a criar um ritual de atenção e cuidado pessoal. Cada gesto, cada movimento circular é uma forma de diálogo silencioso com o corpo, despertando a virilidade que parecia escondida, trazendo de volta desejo, controle e confiança. A experiência é profundamente sensorial. O toque, o calor do óleo, a atenção ao próprio corpo despertam sensações que vão além da química, criam presença, consciência e um senso silencioso de poder sobre a própria masculinidade. Não é apenas um óleo,
É uma ferramenta de reconexão, um catalisador que permite que corpo, mente e desejo trabalhem juntos, silenciosamente, de forma natural e poderosa. A disfunção erétil carrega consigo um peso que vai muito além do corpo. Ela se infiltra silenciosa na mente, na autoestima e na intimidade, criando um espaço de dúvida e tensão. Muitos homens acreditam que o problema é puramente físico, que a testosterona em queda ou a idade determinam o resultado. Mas a verdade é que grande parte desse bloqueio nasce na mente, se instala nos nervos e ecoa no corpo de formas sutis e persistentes. O estresse, a ansiedade silenciosa, a vergonha de não corresponder ao próprio padrão de virilidade, tudo isso altera a química interna. A dopamina, neurotransmissor do prazer e da motivação, se torna irregular. O corpo, mesmo com testosterona suficiente, não responde como deveria. É como se o motor estivesse pronto para funcionar, mas a ignição estivesse bloqueada por fios invisíveis que ninguém apontou. Muitos homens não percebem o quanto a vergonha diante da parceira amplifica esse bloqueio. Cada pensamento de inadequação, cada medo de falhar, gera uma tensão neurológica que impede a ereção, reduz o desejo e transforma o prazer em frustração silenciosa. É um ciclo que se reforça, silencioso, e que só se rompe quando há consciência do que acontece entre mente e corpo. Há histórias de homens que descobriram a raiz desse bloqueio quando começaram a perceber pequenas sensações internas. A ansiedade que surge no momento íntimo, a mente que se antecipa ao corpo, a tensão que se acumula nos músculos. E quando mudanças sutis e naturais foram aplicadas, ajustes na rotina, atenção à respiração, presença no corpo e técnicas simples de reconexão, o corpo começou a responder novamente. O desejo renasceu, a ereção tornou-se possível e a sensação de controle sobre a própria masculinidade retornou. O ponto central é que a disfunção erétil não é uma sentença e não define sua força ou virilidade. Ela é um sinal, um indicador de que corpo e mente precisam se alinhar, de que bloqueios silenciosos podem ser dissolvidos com atenção, consciência e cuidado consistente. A potência masculina não é apenas química, é também presença, consciência, confiança silenciosa e equilíbrio emocional. Quando você entende isso, começa a perceber que há caminhos que respeitam seu ritmo, sua idade e sua história. Que o desejo pode ser reconquistado, a intimidade restaurada e a confiança silenciosa reconstruída. E tudo isso acontece quando o corpo e a mente são tratados como um sistema único, delicado e poderoso, pronto para responder quando encontra atenção e respeito. Muitos dos inimigos da potência masculina são silenciosos, quase imperceptíveis. Eles se escondem nas rotinas que parecem inofensivas, nos pequenos gestos repetidos todos os dias, naquilo que ninguém alerta. Um café em excesso, horas prolongadas sentado, posturas que comprimem circulação, alimentos processados que diminuem energia. Cada detalhe constrói um muro invisível entre você e seu desejo. Além dos hábitos físicos, existe a pressão social que ninguém comenta. A expectativa de funcionar como homem, de não demonstrar vulnerabilidade, de sempre corresponder ao padrão de virilidade, cria uma tensão que se infiltra nos músculos, nos nervos e na mente. É uma carga silenciosa, mas potente, que aumenta cortisol, diminui prazer e bloqueia o corpo. A energia que poderia se transformar em desejo, em conexão, se dissipa em ansiedade e culpa. Quando você percebe esses padrões, sente uma espécie de despertar. Cada hábito que parecia trivial agora se revela como parte de um mecanismo que drena energia e suprime potência. Mas o reconhecimento é libertador. Ele permite substituir hábitos nocivos por escolhas conscientes, silenciosas, que respeitam o corpo, a circulação, a mente e o desejo. Pequenas alterações, ajustadas ao cotidiano, podem criar mudanças profundas. O corpo responde não apenas à substância que recebe, mas à consciência que você aplica em cada gesto. Ao ajustar posturas, equilibrar alimentos, reduzir estresse silencioso e observar a rotina com atenção, o homem recupera um espaço interno de energia, de controle e de desejo. O efeito é gradual, sutil, mas poderoso. Cada mudança reforça a vitalidade, a confiança e a capacidade de se reconectar com o prazer. A intimidade, muitas vezes perdida em hábitos inconscientes, começa a florescer novamente. A energia que parecia esgotada retorna, a tensão diminui e surge uma sensação de liberdade silenciosa. Não se trata de fazer grandes transformações de uma só vez, mas de trazer consciência aos detalhes que moldam a virilidade. Cada gesto, cada escolha, cada ajuste diário constrói o caminho para que o corpo e a mente funcionem em harmonia,
restaurando o desejo, e potência e confiança de forma profunda e duradoura. O desejo e a ereção não nascem apenas nos órgãos sexuais. Eles começam no cérebro, no silêncio da mente e nas conexões invisíveis entre pensamentos, emoções e nervos. Cada toque, cada sensação, cada expectativa ou medo cria um circuito que regula a resposta do corpo. O cérebro aprende a sentir prazer ou bloqueio com base na experiência acumulada, e a atenção que damos ao corpo determina como ele reage. Estímulos sensoriais simples, a pele tocando a pele, a respiração profunda, a consciência da própria energia, têm um impacto direto na potência. Eles enviam sinais ao sistema nervoso, modulam hormônios, influenciam dopamina e adrenalina e podem facilitar ou impedir a ereção. Quando a mente está tensa, preocupada ou dominada por vergonha silenciosa, o corpo responde de forma limitada, mesmo que a química hormonal esteja adequada. A neurociência mostra que a atenção plena aplicada à sexualidade masculina tem efeito real. Concentrar-se nas sensações do próprio corpo, perceber pequenas respostas e respeitar ritmos naturais treina o cérebro para reagir com mais precisão e vigor. É como reprogramar uma máquina que funcionava parcialmente. Cada sinal correto reforça conexões, fortalece respostas e desperta desejo. A metáfora é clara. Treinar o cérebro para responder como se tivesse 30 anos novamente é mais sobre consciência do que sobre idade. A consciência corporal transforma o toque em diálogo, o desejo em presença, a ansiedade em atenção silenciosa. Quando o homem se conecta com suas sensações internas, cria uma ponte entre o que sente e o que o corpo pode oferecer. Isso não elimina desafios físicos, mas os contorna com inteligência emocional, aumentando confiança e controle sobre a própria masculinidade. O que parecia complicado ou perdido pode ser reconstruído com paciência, percepção e prática consciente. A neurociência confirma: não é apenas a testosterona ou a circulação que importa, mas a maneira como o cérebro recebe, processa e envia sinais ao corpo. Cada estímulo sensorial e cada gesto de presença são passos que fortalecem potência, desejo e intimidade, restaurando não apenas a resposta física, mas a confiança silenciosa que acompanha a virilidade masculina. A reconexão entre corpo e mente começa em gestos silenciosos, na percepção atenta de cada músculo, cada pulso, cada respiração. Pequenas rotinas diárias podem revelar níveis reais de vitalidade, trazendo consciência sobre energia, tensão e desejo. É um retorno àquilo que foi adormecido, sensações esquecidas, respostas naturais que o corpo ainda pode oferecer, mas que precisavam de atenção para emergir. Um ponto essencial dessa reconexão é a forma como o corpo é tratado com cuidado e presença. Aplicar óleo de rícino nos pontos estratégicos, lombar, região abdominal abaixo do umbigo e plantas dos pés, não é apenas gesto físico, mas diálogo silencioso com os sistemas hormonais e circulatórios. O toque suave, combinado com respiração consciente, envia sinais ao cérebro de que há espaço seguro para desejo, prazer e energia, liberando bloqueios antigos que limitavam a potência masculina. As rotinas criam ritmo, estabelecem hábitos que respeitam corpo e mente e permitem que pequenas mudanças se transformem em efeitos profundos. Cada gesto diário fortalece não só a circulação e a resposta hormonal, mas também a confiança silenciosa. A ansiedade de desempenho se dissipa lentamente, substituída por atenção e presença que aumentam conexão com a parceira e com o próprio corpo. Ao integrar corpo e mente dessa forma, o homem percebe uma transformação discreta, mas poderosa. A energia que antes parecia esgotada volta a fluir, o desejo se manifesta de forma natural e a sensação de controle sobre a própria virilidade se fortalece. Essa harmonia silenciosa entre atenção, toque e consciência corporal mostra que a potência não é apenas física, nem apenas mental. Ela é o resultado da integração desses dois mundos, unidos por gestos repetidos, conscientes e respeitosos. O efeito emocional é profundo. A confiança retorna, a presença na intimidade se torna mais segura e o prazer deixa de ser um objetivo distante, transformando-se em experiência vivida, sentida e percebida em cada gesto. Reconectar corpo e mente é restabelecer diálogo com o próprio desejo, recuperar atenção às respostas naturais do corpo e permitir que energia, potência e prazer voltem a coexistir, silenciosa e poderosamente, na vida do homem. Existem homens que carregam silêncio, vergonha e medo de perder potência, e ainda assim encontram caminhos de reconexão com o próprio corpo.
Um homem de 62 anos, por exemplo, vivia dias marcados por ansiedade silenciosa, sensação de inadequação diante da parceira e frustração com ereções que não correspondiam ao desejo. Ele não buscava milagres, apenas respostas naturais, um entendimento profundo do que seu corpo ainda podia oferecer. Ao observar sua rotina, percebeu pequenos hábitos que drenavam energia, longos períodos sentado, tensão nos ombros e lombar, alimentação que sobrecarregava o sistema circulatório e emocional. Introduzir mudanças sutis, massagem com óleo de rícino nos pontos estratégicos, atenção à respiração, consciência corporal e ajustes diários nos hábitos. Iniciou um processo de reconexão silenciosa. Cada gesto parecia simples, mas funcionava como um catalisador de energia e confiança. Em poucas semanas, ele começou a notar mudanças profundas. O corpo respondeu com mais vitalidade, a libido voltou a se manifestar e a sensação de controle silencioso sobre a própria masculinidade cresceu. Não era apenas uma questão de ereção, mas de presença, desejo, prazer e confiança. Uma transformação que envolvia corpo, mente e emoção, integrada de forma natural e sustentável. Histórias como essa mostram que a idade não determina impotência, que a vitalidade pode ser recuperada e pequenas escolhas estratégicas têm impacto real e perceptível. Cada homem que observa seu corpo com atenção e respeita seus sinais, descobre que potência, desejo e prazer não se perdem. Eles apenas aguardam a consciência para despertar. A lição silenciosa é clara. Não se trata de idade, mas de escolhas, de observar padrões, de restaurar hábitos, de cultivar atenção e presença. Quando o corpo e a mente se reconectam, o prazer volta, a intimidade floresce e a confiança silenciosa se fortalece. É uma prova de que, mesmo após os 50 ou 60 anos, é possível reconstruir desejo, energia e vitalidade, de forma natural, profunda e duradoura. A perda de potência não é inevitável. O corpo do homem mantém potencialidade, energia e desejo muito além do que a idade sugere, desde que receba atenção, cuidado e consciência. Pequenos ajustes, sutis mudanças de rotina e atenção aos sinais silenciosos do corpo podem gerar resultados perceptíveis, trazendo de volta vitalidade, prazer e confiança. Conectar corpo, mente e hábitos diários é um caminho profundo para reconquistar virilidade. A atenção ao toque, à respiração, aos pontos estratégicos e ao próprio ritmo cria uma harmonia silenciosa, capaz de despertar desejo e potência adormecidos. Cada gesto é um diálogo com o corpo, uma forma de reconhecer que energia, libido e prazer ainda existem e podem ser intensificados. Aplicar o óleo de rícino nos pontos vitais do corpo é mais do que uma prática física, é um ritual de reconexão. É perceber a própria energia, respeitar limites e ativar respostas que estavam silenciadas, devolvendo ao homem a sensação de controle e presença silenciosa que acompanha a masculinidade plena. Recuperar desejo não é apenas retomar a ereção ou o desempenho. É também reconquistar autoconfiança, prazer, presença e conexão com a parceira. É redescobrir que cada gesto, cada atenção dedicada ao corpo retorna em forma de energia, vitalidade e liberdade. É sentir novamente que o corpo ainda quer lutar com você, que o prazer pode ser vivido, sentido e celebrado, mesmo depois dos 50 ou 60 anos. O caminho para reconectar corpo e mente, fortalecer hábitos e despertar potência está ao alcance. Cada momento de atenção, cada aplicação de óleo, cada respiração consciente é um passo silencioso, mas poderoso, em direção à vitalidade e à presença que você merece. O que parecia perdido pode ser restaurado, e o desejo, silencioso ou esquecido, pode voltar a florescer, trazendo energia, confiança e prazer para a sua vida.